Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje a professora vai começar a nossa aula contando uma história. Que história será que a professora vai contar? Eu vou contar essa história aqui para vocês, ó. Caixinhos Dourados. Eu acredito que vocês já conhecem essa história, mas eu nunca contei para vocês. Então, vamos lá ouvir uma história antes de começar a aula? Acho que vai ser divertido, né? Caixinhos Dourados. Era uma vez uma família de ursos que morava numa linda casinha no meio da floresta. Papai Urso era forte, corajoso e muito amoroso. Mamãe Urso era meiga e carinhosa. Os dois amavam e mimavam muito seu filhote. Um ursinho esperto e obediente, que adorava brincar e passear pela floresta. Essa era a casinha onde eles moravam. A vida da família Urso era muito feliz e tranquila. Do outro lado da floresta vivia outra família, só que de pessoas, não de ursos. Mamãe, papai e a filhinha, Caixinhos Dourados. A menina recebeu esse nome porque tinha lindos cabelos loiros e cacheados. Olhem como era a Caixinhos Dourados. Bonitinha, né? Ao contrário do ursinho, Caixinhos Dourados era muito desobediente. Ela saía sozinha e escondida e sempre preocupava seus pais. Olha só a carinha de sapeca dela, né? Certo dia, Mamãe Urso preparou um delicioso mingau de aveia e o serviu nas 3 tigelas da família. Mas como o mingau ainda estava muito quente, os 3 ursos decidiram dar uma volta pela floresta para esperar esfriar o mingau. Eles pegaram seus casacos e saíram. Naquele dia, Caixinhos Dourados decidiu conhecer a floresta. Os pais dela sempre diziam que era um lugar perigoso, com animais selvagens, mas a teimosa menina não deu ouvidos. Após andar bastante, ela encontrou a casa da família Urso. Casinha charmosa! Não sabia que tinha gente morando aqui. Ela bateu a porta para pedir comida e um lugar para descansar antes de voltar para a longa caminhada até chegar em casa. Porém, percebeu que a porta estava aberta e foi entrando, sem pedir. Ela sentiu um cheirinho delicioso de mingau e viu as 3 tigelas em cima da mesa. Logo, ouviu seu estômago roncar. E foi direto para a tigela maior, que pertencia ao papai urso. Ao provar o mingau, a menina gritou: "Ai, está muito quente!" Na tigela média da mamãe urso, ela também reclamou: este mingau está muito frio." E quando provou da tigela do ursinho, ela disse assim: este está maravilhoso. Nem muito quente, nem muito frio.
E Caixinhos Dourados devorou todo o mingau do ursinho. Depois, ela entrou na sala de visitas e viu 3 cadeiras. Uma grande, uma média e uma pequena. Agora que eu comi, vou descansar um pouquinho. A menina sentou na cadeira do papai e achou muito grande. Então ela experimentou a cadeira da mamãe e achou um pouco melhor, mas ainda sobrava muito espaço. Então ela sentou na cadeira do ursinho e adorou. O problema é que ela era tão desajeitada que quebrou a cadeirinha. Olhem só o que aconteceu. Essa não! E agora? Como vou descansar antes de voltar para casa? Já sei! As escadas! Quando ela subiu as escadas, a menina viu o quarto da família, com 3 camas. Uma grande, uma média e uma pequena. A menina deitou na cama do papai urso. Ai, que cama dura! Experimentou também a cama da mamãe. Esta cama é muito molenga. Mas quando ela deitou na cama do ursinho, ela disse: esta é perfeita, vou descansar só um pouquinho. Caixinhos Dourados logo caiu no sono. Quando a família voltou, o pai falou: alguém esteve na nossa casa. Pior ainda, provaram o meu delicioso mingau. Em seguida, a mamãe urso disse muito brava: alguém também experimentou o meu mingau. E o ursinho choramingou: alguém comeu todo o meu mingau. Tadinho. Na sala de visitas, o papai urso falou muito bravo: alguém sentou na minha cadeira. E a mamãe também falou: na minha também. E o ursinho, muito triste, reclamou: alguém quebrou a minha cadeira. Quando olharam para a escada, viram as pegadas da menina nos degraus. Então, eles seguiram as pegadas e o papai urso disse: alguém deitou na minha cama. E a mamãe urso também falou: alguém deitou na minha também e bagunçou tudo. E o ursinho completou: alguém está dormindo na minha cama. Caixinhos Dourados acordou com o choro do ursinho. Ao ver a família urso ao seu redor, ela se assustou e gritou apavorada: ah! Ursos! Socorro! Socorro! Ela correu sem parar até a sua casa, onde seus pais a esperavam preocupados. Caixinhos Dourados nunca mais foi desobediente e nem a família urso precisou se preocupar com as travessuras da menina. Olha só, viu? Caixinhos Dourados se arrependeu de ter desobedecido os pais, né? Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas ruins acontecem quando nós não obedecemos os nossos pais. E essa era a história que a professora tinha para contar para vocês hoje, tá bom? Agora que a professora já contou a história, nós vamos começar a estudar, tá legal? E aí eu trouxe algumas coisas para mostrar para vocês.
Nós estamos trabalhando em matemática a formação das dezenas. Lembra da última aula de matemática? Quando é que eu tenho uma dezena? Quando eu tenho 10, né? Quando eu tenho 10, eu tenho uma dezena. E quando eu tenho menos que 10, eu tenho unidades, né? Então, ó, eu tenho aqui uma caixinha de surpresas. O que será que tem aqui dentro? Aqui dentro tem um material chamado material dourado. Com esse material, nós podemos brincar, nós podemos fazer continhas, aprender a montar dezenas, centenas. Só que agora nós só vamos aprender as dezenas, tá bom? Mais para frente a professora vai ensinar as centenas para vocês, tá? Olha só o que eu tenho aqui. Isso aqui é uma pecinha do material dourado. É uma pecinha que nós chamamos de cubinho, tá? Olha, um cubo. Um cubinho, ele vai representar uma unidade, certo? Então, deixa eu pegar a tampinha aqui para vocês poderem ver melhor. Ó, quando eu tenho um cubinho, eu tenho uma unidade, certo? Agora, eu vou colocar outros cubinhos aqui. Vocês vão contar comigo. Deixa eu separar aqui. Vamos contar junto, hein? Quero ouvir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10 cubinhos. Cada cubinho representa uma unidade. Ó, aqui eles estão separadinhos. Cada um representa uma unidade. Só que eu vou brincar de uma coisa com vocês. O nome da brincadeira é nunca 10. Então, eu nunca posso ter 10 cubinhos. Como é que eu vou fazer então? Quando eu completar 10 cubinhos, eu preciso trocar por uma barrinha. Tá legal? Olha só, eu vou juntar os cubinhos, ó. Vou deixar eles bem juntinhos para vocês verem que vale a mesma coisa. Ó, deixa eu ajeitar. Pronto. 10 cubinhos é a mesma coisa que uma barrinha, tá vendo? Então, ó, 10 cubinhos eu vou trocar por uma barrinha. Sempre que eu tiver 10 cubinhos, eu vou trocar por uma barrinha, porque nessa brincadeira, nunca 10. Nunca posso ter 10 cubinhos, certo? Então, vamos lá. Vou esconder aqui a barrinha e vou pegar mais cubinhos para a gente brincar. Botei aqui, misturei. Agora eu não sei quanto tem. Vamos ter que contar de novo. Vamos lá. Deixa eu separar mais aqui. Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ter 10 cubinhos? Não pode, professora. Então, o que eu tenho que fazer? Trocar por uma barrinha. Ó, é a mesma coisa? É a mesma coisa. O que esse cubinho está representando? Cada cubinho representa uma unidade. E a barrinha representa uma dezena. Por isso que eu não posso ter 10 cubinhos. Quando eu fizer 10 cubinhos, eu vou trocar por uma barrinha, porque a barrinha representa a dezena e o cubinho representa a unidade. Então, vamos terminar de contar para fazer a nossa troca. Aqui eu já tenho 10, vocês viram, né? Então, eu vou trocar por uma barrinha. Deixa eu colocar esses cubinhos aqui desse ladinho.
Ó, tem uma barrinha que é a mesma coisa. Vou continuar contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso trocar por outra barrinha? Não posso, porque aqui eu só tenho 8 cubinhos. Quantos cubinhos eu preciso ter para trocar por uma barrinha? 10. Se aqui tem 8, quantos faltam para ter 10? Vamos ver? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos faltam? 2. Então, eu vou pegar mais 2 na minha caixinha mágica. 1, 2. Vou juntar eles aqui. E é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, eu vou colocar os meus cubinhos de lado e vou pegar mais uma barrinha. Olha só, eu troquei aquilo tudo de cubinho por 2 barrinhas que valem a mesma coisa. Quer ver como vale a mesma coisa? Olha só, tá vendo que ela é toda separadinha em partes aqui? Vamos contar para ver quantas partes tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é a mesma coisa, certo? Só que aqui eu tenho unidades, eu tenho 1 por 1. E aqui eu tenho 10, eu tenho uma dezena, eu tenho de 10 em 10, tá bom? Aqui eu tenho 1 por 1 e por isso eu preciso contar, né? 1 por 1. Aqui eu posso contar de 10 em 10, tá certo? Pode ser que agora esteja um pouco difícil, mas com o tempo vai ficando mais fácil, tá? A tia sabe que vocês talvez não tenham esse material em casa, né? É mais difícil ter esse material em casa. Mas o que a tia propõe para vocês fazerem aí com os familiares de vocês para ficar mais fácil, tá? Sabe palitinho de picolé? A tia trouxe aqui palitinho de picolé, tá? Vocês vão fazer de conta que o palitinho de picolé é uma barrinha, tá? Palitinho de picolé, às vezes a gente vai lá, compra picolé, chupa ou joga fora, né? Então, ó, pode guardar o palitinho de picolé para fazer de conta que ele é uma barrinha. E aí pode pegar, por exemplo, pedrinhas, né? Milho de pipoca, grão de feijão e trocar. Quando tiver 10 grãozinhos, trocar por uma barrinha que vale 10, tá? Dá para a gente adaptar esse material em casa para quem não tiver o material dourado, porque a tia sabe que é mais difícil para ter em casa, tá certo? E por que a tia pede que vocês façam isso, que vocês adaptem esse material? Porque quanto mais vocês brincarem de trocar aqui as unidades pela dezena, mais vocês vão memorizar, mais vocês vão entender, tá bom? Quando a tia estava na escola, a tia fazia uma brincadeira com os alunos. A tia colocava a mão na caixa, pegava assim um monte de cubinhos e colocava na mesa dos alunos. A tia colocava lá. E aí eu pedia para os alunos fazerem a troca. Como é que é a troca? A cada 10, trocar por uma barrinha, tá? Então, se vocês fizerem isso, vocês vão poder aprender de uma forma mais divertida, tá legal? Vamos colocar aqui na caixa mágica. E agora nós vamos para a nossa apostila, tá? A professora vai compartilhar aqui na tela a apostila com vocês. Isso, lá na página 40 da apostila de matemática, tá certo? Essa atividade
É uma atividade em que vocês têm que circular os lápis de 10 em 10, tá? É bem simples. Contem até 10 os lápis e aí circulem de 10 em 10. Ó, vou fazer um aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou aqui no preto, ó. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar o lápis e vão circular aqui esses 10 lápis, tá legal? E vão circulando de 10 em 10. Para quê, professora? Depois de fazer isso, vocês vão responder algumas perguntas, tá? Quantos grupos de 10 lápis você formou? Quantas vezes vocês tiveram que circular os 10 lápis? Tá? Coloquem a resposta ali. Depois, escreva os números de 10 em 10 até completar o total de lápis. Olhem bem, quando eu vou contar normalmente de 1 em 1, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normal. Quando eu vou contar de 10 em 10, eu vou contar muito parecido. Ó, 10, 20, que já está aqui. Ó, depois 30, 40, 50, 60. Notem que os números são bem parecidos, tá? E na escrita do número, quando vocês forem escrever os números aqui dentro, o que muda da unidade? Do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, enfim. O que muda é que vai o zero aqui, ó, tá? É isso que muda. Por quê? Porque a gente tem uma dezena. Aqui, no 20, nós temos 2 dezenas. No 30, nós vamos ter 3 dezenas. No 40, 4 dezenas. No 50, 5 dezenas. E por aí vai, só vai aumentando, né? Então, aqui vocês têm que completar o quadrinho. Contar de 10 em 10. Quem não conseguir fazer assim no automático, contar de 10 em 10, conta no dedinho mesmo. Ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tá? Quando eu contar aqui os 10 dedinhos, é o número que eu tenho que escrever, tá bom? Próxima atividade. Desenhe os lápis que faltam para completar 10 lápis em cada linha, tá? Então, olha só. Quantos lápis tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. O que vocês têm que fazer? Desenhar os lápis para que aqui tenha 10 lápis. Então, vou fazer 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu tenho que pensar, quantos lápis tinha antes de eu desenhar? Ó, aqui já está respondido. Tinha 5 lápis. Tinha mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos lápis eu precisei desenhar para que ficasse com 10? Contem os lápis que vocês desenharam. E agora, quantos lápis tem? 10. Em todas essas linhas aqui, vocês têm que ficar aqui, ó, com 10 lápis, tá? O que vai mudar? Vai mudar quantos lápis vocês desenharam e quantos lápis tinha. Ó, aqui vão colocar quanto tinha e aqui quanto desenhou. Vamos ver. Quanto tinha aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantos faltam? 2. Aqui eu vou colocar, tinha 8, desenhei 2. Quantos ficaram?
10, tá? E aí, aqui embaixo, vocês vão ter que contar quantos lápis tinha, desenhar os lápis até completar 10, e aí completar aqui o que precisa. Quantos tinham antes de eu desenhar, quantos eu desenhei e quantos tem agora, tá? Muito bem. Então, um grupo de lápis forma uma dezena. Um grupo de 10 lápis, né? Forma uma dezena. Aqui eu tenho uma dezena de lápis, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá legal? Nessa atividade aqui, vocês vão ter que contar o número de pincéis, contar de 10 em 10 e também circular os pincéis. Depois, na letra A, vocês vão ter que responder: quantas dezenas de lápis há na ilustração? Como é que eu vou saber, tia Maiara? Conta de 10 em 10. Circula de 10 em 10. Aí, quantas vezes vocês circularem, é o número de dezenas que vocês têm que colocar aqui na letra A, tá? Na letra B, complete a frase com o número correto. Em cada dezena de pincéis, há quantas unidades? Em cada dezena tem quantas unidades? Em cada item, circule uma dezena de tesouras e complete o quadro escrevendo a quantidade de dezenas, a quantidade de unidades que sobraram fora das dezenas e o total. Ó, essa aqui é um pouquinho mais complexa, mas vocês vão entender. Contem quantas tesouras tem. Vou fazer essa primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma dezena. Então, eu vou circular essas 10 tesouras e aí eu tenho uma dezena. Venho aqui e coloco 1. Quantas tesouras ficaram de fora do círculo? 1. Quantas tesouras eu tenho, então? 11. Pode contar para ver se não é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como é que eu faço o número 11? Pego o número 1 que eu coloquei na dezena, o número 1 que eu coloquei na unidade, e aí eu vou colocar os dois números 1 aqui, um do ladinho do outro. Tá legal? A mesma coisa vocês vão fazer nas outras tesouras. Aqui a gente vai falar do material dourado. A tia mostrou aqui, é um pouquinho diferente, mas tem a mesma finalidade, tá? O material dourado é composto por cubinhos e barras que são usados para interpretar números. Em geral, esse material é feito de madeira. O que a tia mostrou aqui é de outro material, mas tem a mesma função. Então, ó, aqui nós temos os cubinhos representando uma unidade cada um. Aqui nós temos as barrinhas representando uma dezena cada um. E aqui nós temos a plaquinha que representa uma centena. Mas calma, não vamos falar de centena por enquanto. Cada cubinho representa uma unidade, como a professora falou e mostrou para vocês. Cada barrinha representa uma dezena. Veja como ficaram as representações de alguns números com o material dourado. Bem simples, né, professora? O número 2, 2 cubinhos. O número 3, 3 cubinhos. O número 4, 4 cubinhos. Número 7, 7 cubinhos. E o número 11, eu não posso ter 11 cubinhos. Lembram que é nunca 10?
Então, se é nunca 10, eu troquei os 10 cubinhos por uma barrinha e aí me sobrou um cubinho aqui. Então, o número 11 é representado por uma barrinha e um cubinho. Vou fazer aqui para vocês, tá? Vou pegar a minha caixa mágica. Vamos contar. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Então, estamos falando do número 11. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui eu tenho 11 cubinhos. 11 é mais que 10. Então, eu não posso ter isso tudo de cubinhos. Nunca 10. O máximo que eu posso ter de cubinho é 9. Não posso ter 11. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar 10 e vou trocar por uma barrinha. Ó, me ajudem, hein? Quero ouvir vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei 10. Vou trocar por uma barrinha. Então, esses aqui, volta para dentro da caixa. Tenho agora uma barrinha e sobrou aqui um cubinho só. Aqui eu tenho, no material dourado, o número 11, assim como mostrou na apostila. Uma dezena e uma unidade, que dá 11, tá bom? Volta para a caixa mágica, daqui a pouco eu pego ela de novo. Vamos voltar a compartilhar a tela. Muito bem. Então, voltamos aqui para entender. Tá vendo como aqui no número 11 eu também tenho uma barrinha e uma unidade, um cubinho? Agora, o que a gente vai fazer? Com tudo que a tia Mayara explicou e mostrou para vocês do material dourado, vocês vão ter que completar esse quadrinho, tá? Então, vocês vão contar aqui, contar quantos cubinhos tem. Aí vão escrever quantas dezenas tem, quantas unidades tem e qual é o número que eu devo colocar aqui, tá? Aqui, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma dezena? Não, porque não chegou no 10. Então, o que eu coloco aqui nas dezenas? 0, não tenho nenhuma dezena. E o que eu coloco aqui nas unidades? 8, porque foram 8 cubinhos. E qual é o número, então, representado? 8. Aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem dezena? Não tem. Então, o que eu vou colocar aqui? 0. O que eu vou colocar aqui? 9. Qual é o número representado? 9. Agora eu vou fazer uma um pouquinho mais difícil, que aquela terceira ali é muito fácil. Deixa eu fazer essa aqui. Eu tenho uma barrinha. Uma barrinha, eu tenho uma dezena. Então, o que eu vou colocar aqui? Número 1. Quantas unidades eu tenho? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Qual é o número que eu vou colocar aqui? 4. O número representado aqui no final, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1 que eu coloquei na dezena e o 4 que eu coloquei na unidade. Então, eu coloco o 1 primeiro, o 4 depois e vai ficar 14, tá bom? Assim que vocês têm que fazer essa atividade. Vamos para a próxima. Ó, tem bastante, hein? Ali embaixo, deixa eu voltar lá em cima para ver uma coisa. Isso, tá certo. Vamos lá. Reparou que tem uma linha em branco ali no quadro? Essa última aqui, ó. Essa última aqui não tem nada.
vocês vão continuar a sequência. Por quê? Porque vocês têm uma sequência desde lá de cima até aqui embaixo, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho 10, né, uma dezena, e 9 unidades. Se eu for colocar mais um aqui, eu vou ficar com 10 unidades. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu posso ter 10 cubinhos? Não posso, o jogo é nunca 10. Então, o que eu faço com aqueles 10 cubinhos? Vou trocar por outra barrinha. O que vocês têm que fazer aqui? Desenhem as duas barrinhas. Uma que já tem e a outra que vocês trocariam, tá? Coloquem aqui. Quantas dezenas tem? 2. Quantas unidades tem? Agora não vai ter nenhuma, né? 0. E o número representado? Primeiro o número da dezena, depois o número que está na unidade, que nesse caso é o 0. Então, eu fico com 20, tá? Continue a sequência, escrevendo o número que vai ali e desenhando as figuras do material dourado para representá-lo. Então, vocês têm que desenhar, como a professora falou, e aí continuar a fazer igual vocês fizeram nas anteriores. Veja mais alguns números representados com o material dourado. Então, aqui eu tenho o número 23. Olhem bem, eu tenho 2 dezenas, que são as 2 barrinhas, e 3 unidades. Ó, 2 dezenas, 3 unidades. Como é que eu vou formar o número? Pego 2 da dezena, boto na frente, o 3 da unidade ponho atrás. 23. Aqui eu tenho 3 dezenas e 6 unidades. Então, 36. Aqui, olha que número grande. Gente, 36 é a minha idade. Eu vou fazer 36 anos. Eu tenho tudo isso aqui, ó. Tia tem... A idade da tia são 3 barrinhas e 6 unidades. 6 cubinhos. Aqui, 5 dezenas e 7 unidades. Então, ó, o 5 da dezena, o 7 da unidade, eu fico com 57. Agora, qual desses números que a professora mostrou tem mais barrinhas? E por que esse número tem mais barrinhas do que os outros dois? Por que será? Porque ele tem mais dezenas, né? O número que tem mais dezenas é um número que vai ter mais barrinhas. Quantas barrinhas serão usadas para representar o número 42? E quantos cubinhos? Pensem. 42. Vamos fazer? Volta a caixa mágica. E aí, 40. 40 são quantas dezenas? São 4 dezenas, né? Ó, 10, 20, 30, 40. E quantas unidades? 2. Então, mais 2 cubinhos. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó. 4 barrinhas, representando 40, e mais 2 unidades, representando o 2. 10, 20, 30, 40 e 2, certo? Volta para a caixa. Vamos lá. A professora pediu a 2 alunos que representassem com figuras do material dourado a quantidade de lápis que há em seus estojos. Então, o Gabriel... Oi, Gabriel! Saudade! Gabriel tem essa quantidade de lápis, mas eu sei que o Gabriel da nossa sala, ó, tem muito mais. Ele vive com um penal cheio de lápis, né, Gabriel? E a Lúcia... Ó, tem essa quantidade aqui. O que tem de diferente? O que a gente pode mudar aqui? Hein, Gabriel? Vamos ver. Aqui o Gabriel tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não gostei. Pode ter 15? 15 é mais que 10. Eu posso ter 15 cubinhos? Não posso, o jogo é nunca 10. E a Lúcia? A Lúcia tem uma barrinha representando 10 e 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, a Lúcia também tem 15. Só que a representação da Lúcia está correta, né? E aqui do Gabriel, nós precisamos fazer uma troca, certo? Tem uma pergunta aqui embaixo. Qual dos dois tem mais lápis no estojo? Os dois, né? Todos os dois a gente viu que tem 15. Ou a tia contou errado? Não, tá certo. Mais aqui para baixo, essa atividade talvez vocês precisem de um pouquinho mais de ajuda, tá? Porque vocês têm que recortar as figurinhas que estão ali do lado para completar o quadrinho, tá bom? Então, peçam ajuda, esperem alguém que possa ajudar vocês, tá? Não precisa ser agora, tenham paciência e esperem a hora que algum familiar aí puder ajudar vocês, tá bom? Então, descubra qual é o número representado em cada linha e complete o quadro com as representações que faltam. Então, 22. Como é que eu vou representar o 22 no material dourado? 2 barrinhas, 20. 2 cubinhos, 2. 22. Quantas dezenas e quantas unidades? Ó, aqui vocês vão colocar a figura, tá? Do material dourado, certo? Essas figuras que estão aqui do ladinho. Aqui vocês vão escrever o número 22. E aqui vocês vão escrever com palavras. Então, escrever assim, 22, tá? Escrever com palavras, certo? Aqui eu tenho a representação no material dourado, mas eu não tenho aqui o número, não tenho as dezenas e as unidades e não tenho com palavras. Vou ter que completar. Aqui eu não tenho número, não tenho material dourado, não tenho a dezena, mas eu tenho o número escrito com palavras, tá? Então, eu vou fazer os outros 3. Aqui eu tenho só com o material dourado, ó. 7. Não tenho número, né? Não tenho aqui as dezenas e as unidades e não tenho o número escrito com palavras. Tenho que completar, ok? Quase acabando, tá? Deixa a tia Mayara ver uma coisa aqui. Isso mesmo. Ana tem as peças de material dourado da aba. Aquelas pecinhas ali do ladinho. Recorte-as e escreva o maior número que pode ser representado com elas. Com essas peças, ela quer representar 2 números que vêm um logo depois do outro. O maior é 46. Será que com esse material ela consegue? Tia Mayara, só confirmar uma coisa que eu acho que eu expliquei aqui errado para vocês. Isso. Descubra qual é o número representado em cada linha e complete o quadro com as representações que faltam. Pessoal, então aqui, ó, vocês poderão fazer o seguinte. Se sobrar, vocês podem recortar e colar aqui, mas senão vocês têm que desenhar, tá? Aqui é preciso desenhar. Essa do recorte é essa aqui, a tia Mayara se confundiu, tá bom? Mas
A explicação é a mesma, não muda nada. O que muda é que vocês, ao invés de recortar e colar ali na atividade de cima, é que vocês terão apenas que desenhar. E aqui, na atividade 3, olha só. A Ana tem as peças do material dourado. Recorte-as e escreva o maior número que pode ser representado com elas, tá? No material dourado, é nunca 10, sempre. Nunca 10 para os cubinhos, nunca 10 para as barrinhas, nunca 10 para as placas, tá? Então, vocês vão representar o maior número que vocês puderem, mas nunca com 10 barrinhas e nunca com 10 cubinhos, sempre fazendo a troca, tá? Aí, com essas peças, ela quer representar 2 números que vêm um logo depois do outro. O maior é 46. Será que com esse material ela consegue? 2 números que vêm um depois do outro. O maior é 46. Quem é que vem antes do 46? O 45. Então, vocês têm que representar os dois, o 45 e o 46. 45, quantas barrinhas eu preciso? 4 barrinhas e 5 cubinhos, né? 45. O 46, 4 barrinhas e 6 cubinhos. 46, tá certo? Aí vocês vão ver se ela consegue montar aqui esses 2 números. Vocês podem, por exemplo, ó, dividir aqui esse quadrinho ao meio e colocar o 45 de um lado e o 46 do outro, tá bom? E aqui só repetindo, tá? Tia Mayara se confundiu. Aqui vocês não vão recortar essas aqui, essa abinha aqui do lado. Aqui vocês vão desenhar as figuras do material dourado, né? As barrinhas e os cubinhos, representando as quantidades indicadas, tá? Aqui nessa tabela, eu tenho tudo misturado, ó. Aqui eu tenho com palavras, mas não tenho as outras. Aqui eu tenho do material dourado, mas não tenho a quantidade, o número, nem o número de dezenas de unidades, nem o de palavras. Então, eu tenho que completar segundo as informações que eu encontro nesse quadro, tá certo? Então, por hoje, as nossas atividades terminam aqui, tá bom? A professora agradece a atenção de vocês, eu espero que vocês estejam fazendo as atividades com muita vontade, com muito capricho, tá? E tô com uma saudade gigante, gente, de vocês, enorme, tá bom? Como é que estão, gente? Ai, meu Deus, parece que eu tô falando com vocês e espero resposta. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo, tá? Saudades!